Hoje, no nosso programa, nós vamos entrevistar o estudante de medicina Marcos Miranda. Ele é aluno da Unicristos, ele está no 10º semestre. Nós vamos falar a respeito da importância do estudo da literatura e da arte na medicina. Vamos conversar aqui durante uns 10 minutos. Nós sabemos que esse tema está sendo debatido em muitas universidades, em muitas faculdades, em muitos países do mundo. Alguns países já avançaram exatamente na introdução da literatura e arte nos seus currículos, e nós vamos conversar e saber a opinião do Marcos. Marcos, eu queria que você fizesse primeiro uma apresentação, você apresentasse, falasse do seu centro universitário, do curso que você está fazendo, Marcos. Oi, professor Arruda, primeiramente agradecer o convite, é uma satisfação enorme aqui como aluno do senhor estar aqui nessa entrevista. Fico muito feliz e meu nome é Marcos Miranda Vasconcelos, né? Atualmente eu estou no 10º período, 10º semestre do curso de Medicina da Unicristos, Faculdade Unicristos, e estou no ciclo final do curso, né? Estou aqui no internato, o período no qual a gente coloca em prática todo o conhecimento adquirido no ciclo básico, no ciclo clínico, né? O período que a gente tem aquela relação médico-paciente, quando a gente aprende lidar com o paciente, colocar em prática, né? Tudo que a gente viu de teoria, de leitura, inclusive de literatura, na prática médica. Isso é importantíssimo. Bom, obrigado, Marcos. Eu sou Arruda Bastos, professor da Unicristos, professor universitário, e tenho trabalhado muito esse tema que é o ensino da literatura e arte na medicina. A Unicristos tem uma experiência exitosa, porque um ano atrás criou um projeto de estudo e ensino da literatura e arte na medicina, que é o projeto ELAN, que está tendo muito sucesso, e nós pretendemos incentivar cada vez mais este projeto da Unicristos. Marcos, qual seria, assim, para você, na sua opinião, a maior vantagem para os alunos eles terem no seu currículo esse tema efetivado, e não como um projeto, sim como na sua grade curricular, você ter aquela quantidade de horas para estudar a literatura, que nós estamos falando mais da literatura, mas pode ser também outras artes. O que é que você acha que isso ia contribuir na formação do estudante de medicina? Perfeito, professor. Eu acho importantíssimo. Desde o princípio, no começo da faculdade, desde o ciclo básico, eu acho que a produção literária, a literatura e a arte, né, em estudantes da medicina, é uma prática essencial. E isso não tanto para a formação, né, de futuros médicos, leitores e escritores, mas também na prática, na relação do médico-paciente, né? Com a arte da literatura, com a produção literária, eu acho que é bem possível, é bem mais provável a gente ter um nível maior de conhecimento crítico do mundo, a gente ter mais humanização, saber lidar, saber ter a empatia, que é se colocar no lugar do paciente. São atribuições que a gente pode ganhar, pode adquirir com a literatura. Aplicar, desenvolver uma escrita coesa na elaboração de um prontuário, na elaboração de uma história clínica, ter uma opinião própria, aplicar a prática da humanização, né, como eu já havia falado, da ética, saber lidar com a vida, saber lidar com a morte, são temas assim que a literatura costuma abordar, né? A gente sabe que muitas escolas literárias abordam esse tema e, sem sombra de dúvidas, isso a gente vê na prática, né? Eu, como estudante agora do internato, posso ver na prática o quanto isso é importante, né? O saber lidar com o paciente. Eu acho que esses temas, essas atribuições, a gente consegue muito com uma grade, né, na faculdade que aborde a literatura no intuito de fortalecer os estudantes de medicina nesse quesito. Muito bem, é isso. Eu também tenho uma experiência nessa área, porque atualmente eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Sou
presidente nacional. Eu sou presidente também no estado do Ceará, da regional do estado do Ceará. Nós vamos realizar esse ano, de 4 a 7 de setembro, o nosso congresso, o 28º Congresso Brasileiro de Médicos Escritores, e pela primeira vez o nosso congresso vai constar de uma área específica para os estudantes escritores. Nós já temos 40 inscrições, 40 estudantes de medicina inscritos no congresso. Eles vão apresentar os seus textos, alguns em prosa, outros em verso. Eles vão concorrer a um prêmio titulado Troféu Terra da Luz, e vão ter os seus textos publicados nos anais do congresso. Isso tudo nesta linha de incentivar realmente o ensino da literatura e arte na medicina. Eu, como presidente dessa entidade, convivendo com os meus confrades e as minhas confreiras, eu observo que muitos médicos, eles têm até desde jovem, ainda estudante, interesse em escrever, interesse pela literatura, interesse pela arte, mas não são incentivados para isso, são incentivados mais para uma formação tradicional e não com esse conteúdo de literatura e arte. Depois que eles saem, que eles se especializam, então muitos eles tornam escritores exatamente porque já tinham essa tendência, conhecem a entidade, se associam, começam a escrever, publicar o que escrevem, e nós observamos que, em termos de depoimento, que esses médicos eles passam a ter isso que o Marcos falou, uma empatia maior com o paciente, passam a ter os seus prontuários de forma mais completa, passam a não ter preguiça de escrever, nem preguiça de ler, porque o médico, o estudante, não tem um tempo, é tão corrida a faculdade que eu não tenho tempo, se eu for ler ou se eu for estudar, eu não vou ter uma nota boa numa avaliação, noutra avaliação. A vantagem de você ter o ensino na medicina é exatamente porque está na grade curricular, então você vai, do jeito que você estuda as outras matérias, você vai estudar também a literatura e a arte. Marcos, eu sei que você teve alguma experiência conversando com médicos e escritores, né? Tá certo? Então, eu sei que você relatou uma vez que conversou com vários médicos e escritores, porque você, como é um escritor, você pretende também seguir essa linha, vai ser um futuro filiado, associado à nossa entidade. O que é que você escutou de muitos médicos que você conversou durante esses últimos meses, Marcos? Os médicos no qual eu conversei, professor, muitos, né, a grande maioria, gostavam de frisar o fato de a literatura e a medicina abordar juntos, né, a condição humana, né, a doença, saber como abordar essa questão da doença com o paciente, saber como abordar a dor que o paciente está sentindo, saber interpretar a maneira no qual ele está querendo dizer para a gente o que ele está sentindo, saber como a figura do médico é importante em entender esse processo, entendeu? E propor um tratamento, propor uma conduta que alivie, né, tudo que o paciente está sentindo. Então, assim, essa importância da literatura com essa relação médico-paciente foi uma coisa que realmente me chamou a atenção e que muitos médicos, né, eu senti que eles realmente frisaram muito esse assunto, professor, assim, vejo com muito bons olhos. É exatamente isso. Nas pesquisas que nós temos tido acesso, tanto aqui no Ceará como em outros estados e do Brasil, exatamente isso. Os médicos que já são escritores, ou que têm essa tendência a escritores, também eles consideram essa importância. Eles acham que trazer literatura para os estudantes estimula esse enriquecimento da empatia, do vocabulário, permite o amadurecimento, permite, inclusive, um estudo mais da ética, né? E essa tendência é mundial, tem várias escolas que estão adotando esses currículos. Então, o envolvimento nas artes é valioso no desenvolvimento de habilidades fundamentais, como o pensamento crítico, a observação, a comunicação, tá certo? É fundamental, realmente, que se estude literatura e arte na medicina, né? Então, essas competências educacionais, elas são muito sensíveis, né? São muito sensíveis às artes,
tá certo? Quando estimuladas, né? Essas habilidades de observação diagnóstica, de trabalho em equipe, de reflexão, de argumentação, facilita o aprendizado cognitivo, os aspectos humanísticos da medicina, a simpatia, a relação médico-paciente, o profissionalismo. Então, a arte pode ser uma estratégia facilitadora do aprendizado, uma vez que auxilia o estudante a lidar com essa complexidade do ser humano e da saúde humana. Então, também eu estou satisfeito porque vejo que o estudante de medicina no 10º semestre, mesmo não existindo ainda no currículo do seu curso, ele procura extracurricular adquirir essas competências. Marcos, você vê também nos colegas esse mesmo pensamento, ou você é um caso isolado na tua turma, na turma de colegas, tanto de medicina como de outros cursos da saúde, como de outros estudantes universitários? Você sente que muitos colegas têm esse mesmo pensamento? Professor, sinto que muitos têm esse pensamento, mas vejo que isso pode ser ampliado. Acho que isso pode ser intensificado. Vejo o projeto Elan, né, que é o maior exemplo que a gente tem lá na faculdade, que é um projeto liderado pelo professor, né, pelo senhor, como um projeto essencial. Acho que muitos dos meus colegas de classe, né, da faculdade, se importam com esse hábito da humanização na medicina, né? Eles se preocupam em querer tratar bem o paciente, eles se preocupam em querer entender a linguagem verbal, mas a linguagem corporal também é importantíssimo. Vejo que muitos dos meus colegas, né, agora na prática do internato, se preocupam com isso, mas acho que isso, sim, pode ser intensificado e a gente tem margem para isso, tem espaço para isso. Isso. Estamos aqui entrevistando o estudante do 10º semestre do curso de medicina, Marcos Miranda, ele que é do Centro Universitário Cristos, aqui em Fortaleza. Estamos fazendo esse programa direto de Fortaleza, capital do estado do Ceará, discutindo a importância do estudo da literatura e da arte na medicina. Eu sou Arruda Bastos, sou médico oncologista, sanitarista, sou professor universitário e atualmente dirijo 2 entidades ligadas à literatura, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, nacionalmente, e a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores aqui no Ceará. Marcos falou do projeto Elan, é um projeto que teve início na Unicristos, com outros professores, eu, a professora Melissa, e outros professores também, que coordenam esse projeto, e nós acreditamos que ele vai ampliar bastante nos próximos anos. Porque, inclusive, nas pesquisas que nós realizamos, os estudantes que têm participação em clube de livro, em encontros mensais com leituras de livro, de ficção ou não ficção, com abordagem temática em ciências biológicas, isso foi feito na Universidade do Catar, esse trabalho, e esses estudantes desenvolveram um desempenho melhor nas disciplinas de ciências da natureza, de ciências biológicas. Então, existe já trabalhos científicos a respeito disso. A diversidade, a riqueza e a verbalização das respostas apresentadas por esses estudantes permite concluir que a leitura, durante o curso de medicina, melhora bastante todos esses aspectos da formação médica. E vários estudos trouxeram essa perspectiva dos estudantes de medicina sobre a criação, inclusive dentro das suas instituições, de jornal com temática voltada à humanização, de jornal e atividades artísticas, incluindo produção de artigos, de poesia, de fotografia, de outras artes virtuais, então, visuais. Eu acho que é fundamental e eu fico satisfeito que o estudante de medicina do 10º semestre tenha também essa visão. Existem trabalhos publicados, inclusive na própria Unicristos, tem um trabalho que nós publicamos, a leitura dos estudantes de medicina no período de isolamento social durante a pandemia da Covid-19, no estado do Ceará. Esse trabalho foi publicado, mostrando exatamente que
os estudantes, nesse período, tiveram um maior incremento realmente da leitura. Então, trocando a ociosidade por um hábito que é extremamente saudável. Marcos, para terminar, qual a mensagem que você deixaria aqui, então, para os gestores dos cursos de medicina, para os professores, para os reitores e também para os seus colegas estudantes? Professor, a mensagem que eu deixo é para frisar a tamanha importância da literatura e da produção literária dentre os estudantes de medicina. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu mesmo sou prova disso. Tenho evoluído bastante na minha relação médico-paciente. Tenho evoluído bastante no meu pensamento crítico, na minha opinião própria. Estou desenvolvendo bem melhor os meus textos, né, os meus prontuários, que eu estou tendo a oportunidade de praticar isso, né, no período do internato. Estou aplicando melhor a parte da humanização, a parte de entender o paciente como um todo, saber interpretar a dor que o paciente está sentindo, saber interpretar o que ele está querendo dizer, seja por intermédio de uma linguagem verbal ou não verbal, pelo comportamento dele, pela forma como ele se expressa, saber lidar com a vida, saber lidar com a questão da morte, saber dizer para o paciente, se caso for preciso, é uma notícia ruim, uma notícia de uma doença, uma notícia de um exame que não possa ter um resultado muito bom, e tudo isso, como todo, é muito importante, a gente saber se expressar também com o paciente, né? E eu acho que para isso a gente precisa ter um preparo, a gente precisa ter uma estrutura no ciclo básico e no ciclo clínico que proporcione a gente, quando chegue na prática, né, esse atributo de saber lidar com o paciente, de saber se expressar, de saber entendê-lo como todo. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e eu deixo essa mensagem, né, da importância da produção literária e da literatura na medicina, no estudante de medicina. Bom, nós estamos terminando, concluindo essa entrevista do MESTED, que é o Mestrado Profissional de Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais da Unicristo. Entrevistamos o estudante Marcos Miranda, que é um incentivador do ensino, do estudo, da literatura e da arte na medicina. Eu quero agradecer aqui o meu futuro colega, Marcos Miranda, pela excelente entrevista. Eu que agradeço, professor. Dizer que fiquei extremamente satisfeito de ver a tendência atual, que é exatamente dos estudantes unidos com os professores, unidos com os gestores, com os reitores, solicitando e pedindo que os cursos avancem nessa estruturação, nesse novo currículo. Nós temos que atualizar o nosso currículo. A arte e literatura faz parte não só do curso de medicina, de outros cursos da saúde, mas faz parte de qualquer formação do ser humano, né? Arte e literatura deve fazer parte desde o início da formação do ser humano, tá certo? E não se concebe que um estudante passe, como é o caso na medicina, passe 6 anos no curso de medicina, tá certo? E depois vá se especializar por mais outros tantos de anos, chegue a ser um profissional especializado e não tenha no seu curso uma orientação nessa área, né? Só tem orientação na área científica, como nós observamos que também a formação na literatura e arte, pelo que já foi visto, pelo que o Marcos falou e pelo que nós falamos aqui, né? Quer dizer, trazer literatura para os estudantes estimula tudo, estimula o enriquecimento do vocabulário, quer dizer, aquele que lê tem um vocabulário maior, amadurece mais cedo, amplia a empatia, amplia a ética, tá certo? Isso já foi comprovado em vários locais. O envolvimento da arte é valioso no desenvolvimento de habilidades fundamentais. O pensamento crítico é importante do estudante de medicina, no médico. A observação, a comunicação. Nós observamos colegas que têm dificuldade de se comunicar, tá certo? E o ensino da literatura e da arte pode facilitar, inclusive, essa comunicação. Marcos, uma mensagem, você queria alguma coisa final aqui para terminarmos a entrevista?
Gostaria de agradecer, professor, a oportunidade de estar aqui. Me sinto lisonjeado como aluno do senhor em participar desse projeto. Estou de acordo 100%, vejo com muito bons olhos, é muito valioso a literatura como uma grade curricular nos estudantes de medicina, e isso vai trazer muitos bons frutos, tá entendendo? Não só para nós alunos, como também para os pacientes. E agradecer, professor. Fica toda a minha gratidão e vamos juntos tocar esse projeto. Bom, eu que agradeço também a produtora do nosso programa, a professora Débora Moreira, agradecer o Marcos Miranda, agradecer a todos que estão nesse projeto do MESTED da Unicristo. Obrigado e até a próxima oportunidade com mais importância do estudo da literatura e arte na medicina. Tchau. Tchau.